Olá, bem-vindos ao TRT das Gerais. Estamos no Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte, que mostra como foram exercidas diferentes profissões em toda a história do Brasil. O comércio ambulante pulsa nas grandes cidades do Brasil há centenas de anos. No século XIX, já era comum ver vendedores percorrendo as ruas com frutas, verduras, adornos, doces, salgados, tudo carregado em balaios, baús, caixas de madeira ou tabuleiros. Além disso, havia ambulantes que prestavam pequenos serviços, como amoladores e barbeiros, uma prática que ainda podia ser vista em algumas cidades até há pouco tempo, ou talvez possa ser encontrada até hoje em algum lugar do Brasil. Se nos transportarmos até a década de 50 no século passado, iremos encontrar nas praças antigas câmaras fotográficas em formato de caixas de madeira operadas pelos lambe-lambes, os fotógrafos que passavam a língua no papel fotográfico para saber qual a face que devia ficar virada para a frente. Hoje, o ambulante passou a ser chamado de camelô, mas a prática de vender nas ruas continua. O Museu de Artes e Ofícios está na Praça da Estação, na capital mineira. Ele é aberto à visitação gratuita de quartas-feiras a sábados e feriados. Vamos agora aos destaques do programa de hoje. Desdobramento estratégico. O projeto que vai às unidades da Justiça do Trabalho mineira para aprimorar a eficiência e o compromisso com a missão do tribunal. Saúde feminina é foco no Outubro Rosa. Confira a entrevista com a médica da Justiça do Trabalho mineira. Documentário sobre o suicídio é tema de painel que fala sobre a prevenção. E mais, no quadro que trata de atribuições dos servidores, conheça o trabalho exercido no Núcleo de Pesquisas da Escola Judicial do Tribunal. Não saia daí, o TRT das Gerais começa agora! A Justiça do Trabalho mineira está implementando um projeto que vincula o trabalho dos servidores ao compromisso com os objetivos estratégicos e metas do tribunal. É o desdobramento que traz eficiência e melhor direcionamento do esforço nas diferentes áreas de atuação. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o desdobramento do planejamento estratégico. Você sabia, né, que antes do planejamento estratégico não havia muita clareza em relação às prioridades da administração. Com a chegada do planejamento, os objetivos foram elencados no mapa estratégico. E agora a gente precisa avançar mais um pouco. Eu, você, servidores, magistrados, precisamos conhecer os objetivos estratégicos para podermos contribuir no nosso dia a dia com o aprimoramento dos resultados e na prestação dos serviços interno e externamente. Aí, chegamos no outro ponto-chave. Como contribuir? Por meio do desdobramento da estratégia. Sendo assim, surgem os painéis de contribuição, onde cada unidade da instituição pode contribuir com os resultados. Vamos ver agora os avanços já alcançados com algumas unidades do tribunal. Nós acabamos de finalizar, o trabalho de desdobramento da estratégia, da Diretoria de Gestão de Pessoas. O maior ganho para a equipe é realmente assim, o entrelaçamento, a inter-relação de todos os projetos e de todas as nossas ações. Eu entendo que é como se fosse assim, um grande quebra-cabeça, sabe? Cada secretaria chega lá com o seu saquinho, com as suas pecinhas do quebra-cabeça, e nesse momento nós vamos montar esse grande quebra-cabeça, e que nesse caso, que nessa experiência foi o plano de gestão de pessoas do TRT. Então eu entendo hoje que a gente se sente mais fortalecido, a gente se sente mais integrado, a gente se sente mais pertencente à instituição. Ao ver que o seu trabalho está vinculado a um objetivo maior, a um trabalho em conjunto, realmente isso dá muito mais significado, o trabalho dá mais sentido, isso gera mais motivação, isso gera mais envolvimento, mais comprometimento, melhor entrega de resultados. A primeira coisa que a gente faz
verificar no planejamento estratégico a nossa contribuição para o atingimento da estratégia. Quando você vai fazer uma viagem, você divide as tarefas entre as várias pessoas e com você fica comprar a passagem. Comprar a passagem não é o fim em si da viagem, mas é uma tarefa importante e crítica. É muito difícil você planejar os seus objetivos, o atingimento deles, você lutar para conquistá-los, se você não olha também o como executá-los e buscando rever os seus processos para fazer da melhor forma possível. Pode parecer que não tem um impacto enorme na instituição, no desdobramento da secretaria, mas é uma ideia enganosa, porque processos sendo bem feitos, bem cuidados, sendo executados de forma pensada, sempre irão contribuir para a melhoria da estratégia e sempre vão deixar a unidade, a secretaria, prontas para qualquer desafio que vier. Viu como é importante a participação de todos? Então, o desdobramento é uma ferramenta fundamental para o aprimoramento da gestão administrativa do tribunal. Participe! A equipe da Seção de Planejamento e Estatística está aqui aguardando o seu contato. Conte conosco! Outubro é rosa e com essa cor, que é da campanha de prevenção ao câncer de mama, o mês nos chama a atenção para a saúde da mulher. Quais são os cuidados que devemos ter? Quem nos fala sobre isso é a doutora Lucília Graciano Silva Alvarenga, médica da Justiça do Trabalho de Minas Gerais. O estresse aumentado, tabagismo, abuso de bebida alcoólica, sedentarismo, né, que é fazer pouca atividade física, alimentação inadequada também pode levar a vários tipos de doenças. O Outubro Rosa é importante, mas não só para a prevenção de câncer de mama. É preciso aproveitar a campanha para falar também de outras doenças comuns entre as mulheres. Como a gente está falando do Outubro Rosa, né? A gente fala do câncer de mama, o câncer de ovário também, câncer de colo de útero. As doenças cardiovasculares, elas estão cada vez mais frequentes entre as mulheres. A manifestação nas mulheres é diferente do que a manifestação nos homens. Também as doenças da tireoide, a depressão também. Tem, né, a estatística mostra que a depressão é 8 vezes mais frequente na mulher do que no homem. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade de mulheres por câncer de mama no país é uma das mais baixas do mundo. O Brasil está ao lado de países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá e Austrália, e melhor que alguns deles, como França e Reino Unido. Em contrapartida, o número de casos ainda é alto. O Instituto Nacional do Câncer prevê para 2019 59.700 novos casos. Minas é o terceiro estado brasileiro com maior estimativa, 5.360. Fica atrás apenas de São Paulo, com 16.340, e Rio de Janeiro, com 8.050. E por isso mesmo, não é só no Outubro Rosa que a mulher deve se cuidar. Essas doenças, muitas estão associadas a estilo de vida. A mulher tem esquecido, né, desses hábitos saudáveis e acumula, né, como eu falei, acumula várias funções. Além da carreira, a mulher ainda, né, acumula as atividades domésticas, cuidado com o filho, e acaba esquecendo mesmo de se cuidar. Confira depois do intervalo. Reflexão sobre o suicídio e a prevenção é tema de documentário exibido pela Justiça do Trabalho Mineira. A sessão foi seguida de debate. Não saia daí, o TRT das Gerais volta já já. Estamos de volta com o TRT das Gerais aqui no Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. Você é capaz de perceber que seu colega, amigo ou parente está depressivo ou com sofrimento psicológico?
Muita gente é surpreendida quando recebe a notícia de que algum conhecido ou mesmo alguém próximo tomou a decisão de tirar a própria vida. Em todo o planeta, uma pessoa se suicida a cada 40 segundos, segundo números de relatório da Organização Mundial da Saúde. Mas será que é possível fazer alguma coisa para evitar isso? Para debater o assunto, a Justiça do Trabalho de Minas exibiu o documentário Helena. A sessão foi seguida de palestra com o presidente da Associação Brasileira para o Estudo e a Prevenção ao Suicídio, o psiquiatra Humberto Correia da Silva Filho. Eu ainda tenho 7 anos e você volta, acreditando que aqui no Brasil sua raiz vai achar mais espaço para crescer. Documentário Helena, apresentado pela Justiça do Trabalho de Minas, levou o debate sobre o suicídio para um público formado por servidores, magistrados e estudantes universitários. Uma tarde, dando voltas em círculo com um carrinho, eu percebo que você morreu. Para sempre. No longa, a diretora Petra Costa fala do convívio com a irmã, a atriz Helena Andrade, que morreu depois de ter se envenenado. A mudança da protagonista para Nova York e o contexto que a levou ao suicídio são mostrados com muita sensibilidade na obra. Ninguém te liga de Após a exibição do filme, o assunto foi tema de palestra do presidente da Associação Brasileira para o Estudo e a Prevenção ao Suicídio, Humberto Correia da Silva Filho. Tem estudos de mais de 100 anos mostrando uma associação entre crise econômica e aumento das taxas de suicídio. É um momento em que aumenta o desemprego, aumenta o individualismo, a competição entre as pessoas e as taxas de suicídio tendem a aumentar nesses momentos. Em que medida a internet influencia? Eu acho que influencia de muitas maneiras, né? Aí vamos falar de adolescentes. E esses jovens que vivem mais o mundo virtual do que o mundo real, muitas vezes. Eles passam mais tempo na internet do que no mundo real, com seus amigos, seus colegas, sua família e etc. Além disso, existe o perigo com sites, com blogs e etc., que inclusive estimulam e ensinam os adolescentes a se matarem. E como prevenir o suicídio? Eu acho que o número 1, né, sabendo que a doença mental é o principal fator de risco, né, é o tratamento rápido e efetivo das doenças mentais, né? Coisa que no nosso país, infelizmente, não está acessível a todos, né? E eu acho que, eu falo sempre, a prevenção do suicídio não é um assunto só de saúde, não é um assunto só do médico, do psiquiatra, do psicólogo, é um assunto da sociedade, todos, né? Poder público, as escolas, as várias vertentes religiosas, a mídia, todos têm que estar imbuídos desse propósito da prevenção do suicídio. No Brasil, na última década, aumentou em cerca de 20% o número de suicídios, enquanto que alguns outros países conseguiram reduzir as taxas de suicídio, né? Hoje nós temos vários países no mundo, 38 ao todo, que têm estratégias nacionais de prevenção do suicídio e principalmente esses conseguiram reduzir 10%, 15% as suas taxas. E o Brasil tem estratégia? O Brasil não. Com a atuação de destaque na prevenção ao suicídio, o Centro de Valorização da Vida oferece apoio a quem precisa. Discando 188, a pessoa necessitada irá ser atendida por alguém disposto a escutá-la, um voluntário treinado para lidar com situações extremas. O CVV existe no Brasil há 57 anos. É um trabalho voluntário de apoio emocional e prevenção ao suicídio. A pessoa às vezes está deprimida e ela quer conversar. Ela está passando uma situação difícil, ela não quer conversar com ninguém. Então ela precisa de falar sobre aquilo. Então ela liga para o 188. Então a partir do momento que ela está falando, ela não vê saída, mas ela está se ouvindo. E no final ela mesma encontra a solução, porque nós não damos conselho. Funciona 24 horas, a chamada é gratuita, né? Então a pessoa desabafa, fala dos seus sentimentos, ela é ouvida com respeito, com sigilo, aceitação. Estudo, reflexão, pesquisa, tudo isso é necessário para o constante aprimoramento da justiça do trabalho.
A Escola Judicial, que promove cursos para magistrados e servidores, além de painéis de debates abertos para a sociedade, também se preocupa em analisar realidades e elaborar sugestões. Hoje vamos conhecer o trabalho de quem está à frente do núcleo de pesquisa. Este é o quadro e o servidor está fazendo o quê? O dia a dia, Davi, gira justamente em torno dos projetos, das tarefas que a gente faz, né, que a gente define para fazer juntamente, é claro, com a direção da Escola Judicial, né? A gente já lançou 2 livros, esse aqui, Acesso à Justiça, lançado em fins de 2014, que cuida da questão da distribuição, dos critérios de distribuição das varas e também da questão da capilarização da Justiça do Trabalho no Estado, no país, que é uma questão não só jurídica, mas também política e social. Depois, em final de 2017, nós lançamos esse aqui juntamente com o juiz Vicente de Paulo Maciel Júnior, da Vara de Nova Lima, que trata sobre a litigância habitual e propõe, faz um histórico da Justiça do Trabalho, do papel dela no país, do significado dela no país, e propõe uma política pública para combater a questão, o problema da litigância recorrente, massiva, habitual no país. Essa pesquisa que gerou esse primeiro livro aqui, Acesso à Justiça, Mapeamento Físico, Institucional e Socioeconômico das Varas e Litígios Trabalhistas em Minas Gerais, ela teve um papel importante no próprio projeto que à época estava sendo feito, projeto de lei que à época estava sendo feito, de criação de varas, né? Essas pesquisas se inserem no que a gente chama de pesquisa-ação, ou seja, uma pesquisa que gera um impacto institucional. Ela é pensada com esse objetivo, né? Essa segunda pesquisa aqui, que gerou esse segundo livro, ela foi pensada para se gerar também um resultado institucional. A academia, essa aqui, a academia poderia produzir, mas eu, sinceramente, desconheço algo nesse sentido. Então, o que move a gente é sempre impactar com o nosso trabalho, não só a Escola Judicial, como o Tribunal Regional do Trabalho, inserindo-se dentro dos objetivos estratégicos aqui do Tribunal Regional do Trabalho. Informação, o Judiciário precisa estar a par disso, bater a questão do problema da litigância recorrente, massiva, habitual no país. Além desses 2 grandes projetos, a seção de pesquisa já se envolveu em vários outros projetos menores. Por exemplo, já fez parte, representando a Escola Judicial, de um grupo de estudos do PRUNARTE, coordenado na Faculdade de Direito da UFMG. A mesma coisa, a gente tem participado desde o ano passado de um grupo de estudos com o MPT, Ministério Público do Trabalho, e com o Ministério do Trabalho, sobre a questão da articulação interinstitucional entre essas 3 instituições, que são fundamentais para a efetivação das normas trabalhistas no país, né? Agora, para essa semana de formação de magistrados desse ano agora, que deve ocorrer agora a partir do dia 14 semana que vem, a partir do dia 14 de outubro, a gente também está dando apoio logístico e pretendemos escrever, até o final do ano, para ser publicado, uma espécie de memorial descritivo para rememorar, para registrar uma coisa muito importante, que é o itinerário pedagógico das metodologias com as quais a Escola Judicial pretende trabalhar o tema que vai ser discutido pelos magistrados lá, que é o tema da gestão de vara. E, além disso, várias questões mais pontuais, assim, muitas vezes algum magistrado, algum setor pede para a gente apoio logístico na questão de tratamento de dados, na extração, e a gente sempre ajuda no que pode. Uma postura mais ativa, mais crítica, não só dentro da administração, fundamental para o Poder Judiciário, não só o Judiciário Trabalhista, né? Quer dizer, formação sempre é importante, sempre foi, mas isso
torna-se mais importante ainda nos últimos tempos, porque o judiciário, inclusive o judiciário trabalhista, tem extrapolado aquele modelo mais passivo de somente reagir às demandas que lhe chegam e reagir somente olhando a questão jurídica e tudo mais. A sociedade, a economia tem mudado muito, isso impacta o judiciário no seu objeto, impacta o judiciário porque na medida em que os magistrados e servidores estão dentro dessa sociedade, né, e muda a vida deles. Não saia daí, o TRT das Gerais está no ar. Voltamos ao Museu de Artes e Ofícios, de onde estamos apresentando o TRT das Gerais. Como PJE, as histórias que deram origem a processos trabalhistas e que ficavam registradas nas antigas pilhas de papel foram digitalizadas. O PJE evoluiu para versões mais avançadas e o tribunal precisou de máquinas mais modernas para armazenar e processar tudo isso. Mas e os computadores antigos? Qual o destino deles? Tá vendo esses estudantes? Eles são alunos do curso de Direito da UFMG. E os computadores que eles estão manuseando poderiam ter virado sucata. Mas graças à política de doações da Justiça do Trabalho de Minas, aqui eles continuam tendo uma utilidade. A UFMG é uma das 30 instituições que estão participando dessa parceria com o tribunal, que nos últimos 2 anos doou mais de 2.000 equipamentos de informática. O TRT, então, regulamentou estas doações, tem um normativo próprio, em que ele criou critérios objetivos para que esses bens pudessem ser entregues para outras instituições, mas para continuar atendendo o interesse público. E dentre esses critérios nós temos lá uma linha de preferência. Nós damos preferência para órgãos federais, em segundo plano os órgãos estaduais e depois os órgãos municipais e, por fim, entidades privadas. Dentro dessa preferência das esferas de poder, vamos dizer assim, nós temos as instituições de ensino, de saúde e de segurança pública. A ideia é que esses equipamentos, ainda em bom estado, continuem servindo ao interesse público. Então, o que a gente faz é, o bem permanece no patrimônio da União, o valor do bem não é depreciado, porque ele é transferido, apenas há uma transferência do bem para aquele outro órgão público federal. E a utilidade, a função deste bem, ela continua sendo eficaz, ela continua lá, a destinação desse bem, a mesma destinação que ele tinha aqui, ele continua cumprindo essa mesma função nobre, vamos dizer assim, lá. Com a chegada dos computadores da Justiça do Trabalho, foi possível, por exemplo, aprimorar o serviço prestado pelo DAJ, que dá assistência jurídica a quem não consegue pagar um advogado. Antes, os computadores estagiários não trabalhavam aqui, a DAJ não era um espaço concreto de trabalho. E depois a gente tem um espaço onde os estagiários convivem, trabalham e podem trocar ideias e opiniões sobre os casos. Aprimorou bastante a nossa forma de trabalho, com certeza. Quando esses computadores foram recebidos, eles foram destinados para vários setores da casa, da faculdade. Então, eles foram alguns para a parte administrativa, que estava sem computadores, e a maioria deles foi atender uma função muito importante, que foi nutrir com computadores a nossa divisão de assistência judiciária. Os alunos precisavam de acessar o PJE dos tribunais de justiça, do próprio TRT, e não tinham condição com o computador de que a divisão de assistência judiciária dispunha aquele tempo. Então, eles nos servem muito. Além disso, eles estão também aqui na biblioteca. E o TRT das Gerais fica por aqui. Para ver mais sobre a Justiça do Trabalho de Minas, acesse nosso canal no YouTube. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!